Olá, YouTube! Segundou, meu povo, segundou. E como toda segunda-feira, vamos começar a nossa semana estudando o conteúdo que eu mais amo nesse mundo, geopolítica. E como atualidades caem na FUVEST e caem na Unicamp, que são os vestibulares paulistas que eu vou prestar, eu preciso saber de atualidades, principalmente porque geografia, como eu sempre falo, cai na minha segunda fase. Eu já queria começar esse vídeo dizendo pra vocês comentarem aqui, caso tenham assistido ao vídeo passado, se vocês preferem Study Vlogs, do qual eu mostro o meu dia estudando com takes curtos dos estudos, ou se vocês preferem Study With Me, que seria estudando ali em tempo real, em qual eu deixo a câmera quietinha gravando e vou fazendo meu estudo lá e falando sozinha, porque vocês sabem que eu estudo falando sozinha. Gente, estão fazendo anotações aqui, ó, da aula do professor Rock, que eu assisti no YouTube. Gosto muito dele, ele é formado em geopolítica, sempre tá falando sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, falou também sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que eu também assisti na época. E agora eu tô assistindo notícias, assim, de jornal mesmo, normal, e vou continuar fazendo anotações. E passou. Basicamente, eu coloquei aqui nessas anotações os pontos principais, porque como eu falei, se você sabe sobre o assunto, não adianta você anotar o que você sabe. Então você tem que anotar aquilo que você precisa lembrar, que é o que você ainda não sabe, entendeu? Então eu fui colocando pontos gerais, contextualizando aquilo que eu sei, não fiquei detalhando muito sobre a história, coloquei mais a parte política mesmo, geopolítica mesmo. E eu também dei uma revisadinha, colocando aqui, isso tirei da cabeça mesmo, não fiquei copiando e colando, sobre o regime do Irã, que é uma teocracia fundamentalista xiita, né, que é uma vertente do islamismo. A gente tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles são mais fundamentalistas, eles são mais rígidos, né? E eu coloquei aqui também sobre o governo de Israel, que é do Netanyahu, Benjamin Netanyahu. O do Irã é do Ayatollah Khomeini, acho que é assim que pronuncia. Eu estudei sobre isso no terceiro colegial, sobre a guerra Irã-Iraque, sobre a Revolução Iraniana, tudo fala sobre isso, basicamente, né? Sobre a questão desse governo teocrático, porque além dele ser um líder político, ele também é um líder religioso. E uma das coisas que eu percebi na aula, né? Eu não tinha parado para perceber isso também, é que uma das justificativas a primeira justificativa de Israel ter atacado o Irã é sobre o possível programa nuclear iraniano, né? Como se o Irã estivesse projetando ali uma possível bomba atômica, enriquecimento de urânio. Eu vi um outro professor falando que isso não foi provado, que de fato eles têm um programa nuclear. Não sei, não vou ficar também tão alienada nisso. Eu não tô falando opinião aqui, tô falando que eu tô estudando mesmo. Tem essa primeira justificativa do ataque, que é o programa nuclear, né, atômica iraniana, e eles queriam evitar isso. Eu vi também, durante as aulas, que os Estados Unidos, que meio que financiaram e que mandaram Israel atacar o Irã, não sei também, mas eu sei que com certeza os Estados Unidos, afirmo, assim, geopoliticamente você pode afirmar, tem dedo dos Estados Unidos no meio disso. Só você estudar. Agora, se realmente foi mandado por eles, eu já não sei. Mas eu tava vendo um professor falando também que os Estados Unidos estavam exigindo que o Irã passasse o urânio enriquecido para eles e acabasse com esse plano nuclear, né? Colocasse um fim e não colocasse para frente. E, ao recusar, Israel, ao mando dos Estados Unidos, do que eu vi na aula,
teria atacado de primeira mão. E o Irã contra-atacou, que nem vocês podem pesquisar em qualquer aplicativo aí, pesquisar no Google, vai aparecer tudo que tá acontecendo, um monte de ataque, tanto de dia quanto ataques de noite, ataques com... Não sei se eu posso falar isso aqui, eu acho que o vídeo cai, mas eu também tava dando uma pesquisada sobre como que funciona né, parece um foguetinho, assim. É uma loucura, cara. Eu achava que era pequenininho. É gigante. O negócio é gigante. Outra coisa também que eu tava estudando sobre, eu não sabia sobre isso, é que Israel possui é como se fosse um sistema né? Como se fosse anti-ataques, que é chamado de domo de ferro. Ele é pra interceptar esses foguetes, né, que vêm pra tentar destruir. E tecnicamente as pessoas achavam que o domo de ferro era indestrutível. Só que houve um ataque iraniano contra Israel e eles conseguiram meio que furar esse domo de ferro. Isso também é importante saber, porque pode ser que caia no vestibular, gente. Eu preciso estudar. E eu também gosto muito. Eu acho que é muito importante a gente saber tudo que tá acontecendo no mundo, porque muitas vezes você pensa, isso não vai me atingir. Eu lembro muito bem quando as pessoas ficavam falando na época da Covid-19, né, na época da pandemia, nossa, nunca vai chegar no Brasil. Tá bom, querida. Tá bom, então. Por isso que eu acho que é muito importante, não dizendo que essa vai chegar aqui, mas economicamente a gente pode acabar sendo afetado caso os Estados Unidos entrem na guerra, isso eu posso afirmar. Então, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre atento sobre o que está acontecendo, sair um pouquinho da bolha que a gente vive. Mas será que os países eles vão acabar interferindo nessa guerra? Será que vai acabar sobrando pro resto do mundo? Vai virar uma terceira guerra? Então, o professor, ele disse na aula que caso o Irã... Eu tava vendo sobre isso também, porque aí tem que abrir um mapa. Mas existe um estreito chamado Estreito de Hormuz. Acho que é Hormuz. Não sei como pronuncia isso. Não sabia também. Que é um estreito da qual a gente tem a passagem, né, de petróleo para todos os outros lugares do mundo. E se você quiser impedir a passagem de petróleo nesse estreito, aí eu posso afirmar que os países vão sim intervir e pode ser que nós vamos acabar sofrendo com uma crise econômica por causa do fechamento desse estreito. Então, caso o Irã queira realmente ferrar com a nossa vida, com a vida dos outros países, né, dentro desse nosso mundo globalizado, seria fechar esse estreito que impediria a passagem do petróleo. Gente, eu tô corrigindo uma questão dissertativa que eu fiz hoje cedo. Isso aqui é de geografia, mas agora sobre geografia agrária aqui do Brasil. Agora que eu terminei as minhas anotações sobre geopolítica, eu vou começar a anotar uma aula que eu perdi de geografia, porque meu intuito hoje é estudar geopolítica e geografia, né? Geopolítica internacional e geografia daqui do Brasil mesmo. E aí eu tenho que ver uma aula que eu perdi sobre geografia agrária, sobre agroindústria, sobre campo brasileiro, essas coisas assim. E aí eu vou fazer essas anotações e vou fazer exercício. E eu tava mostrando aí, né? Eu estava corrigindo alguns exercícios que eu fiz dissertativos hoje cedo, com algumas coisinhas que faltavam, mas eu acho que eu acertaria essa questão se fosse ali na prova mesmo, porque só ficou faltando uma coisa.
gente. Acabei de chegar no cursinho. Gente, ontem, depois que eu terminei de estudar geografia, eu fui pra academia, esqueci de gravar. Mas eu fui, fiz um cardio, cheguei, jantei e fui dormir. Porque eu tinha que arrumar as coisas, hoje eu vou ficar à tarde. Indo embora. Hoje tudo que eu tinha programado fugiu dos planos. Eu resolvi fazer simulado do nada de humanas, mas eu fui bem. Só que eu ainda continuo no 35 de 45. Eu não tô conseguindo sair disso. Mas eu fiz no mesmo tempo que eu sempre faço e a mesma quantidade de acertos. Ai, gente, tô tão cansada. Depois eu corrigi, né? Eu fui corrigir. E aí eu já aproveitei pra pesquisar aquilo que eu não sabia e pra entender de novo as questões que eu tinha errado. Oi, gente, já é outro dia e eu vim aqui no shopping um pouquinho, depois da minha psicóloga, aqui numa livraria que eu gosto bastante de mostrar pra vocês. Gente, eu queria dizer pra vocês que eu peço desculpas porque ontem eu não fui pra aula. Então acabou que ontem ficou um dia curtinho só do que eu filmei, mas resumindo pra vocês, eu tive que ficar em casa porque a minha irmã tá doente, e aí eu fiquei olhando ela. Depois, à tarde, eu tive psicóloga, fui na consulta e como a minha psicóloga é do lado do shopping, eu desci um pouquinho pro shopping e quis ficar sozinha lá, dando uma volta, fiquei olhando algumas coisas e fui na livraria que eu amo, que a livraria do shopping é muito linda. Chama Livraria Expressa. Eu mostrei pra vocês. É muito lindo. Eu gosto bastante de ficar vendo os livros que chegam lá pra poder colocar na minha lista que eu quero comprar, né? Enfim. Aí tomei um sorvetinho. Depois eu vim pra casa. E desci logo que eu cheguei, eu já desci pra academia, né? E fiz um treino de costas e fiz cardio. Foi super gostoso. Aí agora eu já tô indo pra academia de novo, mas eu queria finalizar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses dias comigo. Um beijo e até a próxima.